Shalom, shalom, muito bom dia a todos. Bênçãos em nossas vidas, paz, amor, saúde e que venha um ungido do Eterno, enviado por Ele para nos ajudar aqui na terra. Eu não vivo de esperar por ninguém em absoluto. Eu vivo a minha vida lutando, batalhando todos os dias. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas pessoas que enganam os outros, sobre os enganadores. Porque eu tenho visto nos nossos grupos mais centenas de perguntas e mais perguntas sobre o mesmo assunto. Como é que você vai se libertar da pobreza? Como é que você vai se libertar dessa enganação? Como é que você vai viver toda a sua vida desse jeito que você vive, miseravelmente mal, sem dinheiro, sem poder ajudar um parente, sem poder educar o teu filho? Talvez você seja um pedreiro ou um mestre de obras. Você constrói edifícios, prédios, escolas, templos idólatras, igrejas, mas você não pode entrar neles. Você constrói uma escola e seus filhos querem estudar, não pode estudar nessa escola porque você é pobre, você não tem dinheiro. Você chega na diretoria e diz: não, mas eu trabalhei aqui, eu era o pedreiro, ou eu era o pintor. A diretora ou o diretor vai dizer: olha, infelizmente aqui é uma escola que tem um nível diferente das outras. Procure uma escola pública que vai ser melhor para você. Aqui você não tem condições, aqui o nível é outro. Isso é horrível. É horrível. Você já imaginou, você já parou para pensar nisso? Como a pobreza, ela humilha o ser humano? Você já parou para pensar nisso? Então esse assunto que eu vou falar é mais um assunto polêmico, que vai afetar diretamente o bolso dos religiosos, dos pastores, dos falsos rabinos de internet, dos idólatras, padres. Infelizmente, eu não tenho outro modo de abrir os olhos das pessoas a não ser mostrando a falta de caráter, de honra, a falta de verdade que existe na vida de vocês, líderes religiosos que não são nada. Infelizmente, eu peço a vocês desde já que não me desculpem, que eu não estou pedindo desculpa a vocês, não estou pedindo que vocês me desculpem. Desde já eu peço a vocês que não me perdoem, não precisa me perdoar, que eu não estou pedindo perdão a vocês. A verdade, ela vai andar comigo enquanto eu caminhar nessa terra, custe o que custar. Você que anda roubando as pessoas, mentindo, enganando, que o Eterno te abençoe com uma coisa, pelo menos com honra. Homem, mulher, jovem, líderes enganadores de todas as classes. Bom, antes de começar a minha fala, que vai afetar o bolso de todos aí, um ou outro que está me seguindo, que escutar o meu vídeo, vai fazer o que eu estou pedindo, com certeza. Eu acredito nisso. Eu acredito que vocês vão fazer isso.
Eu sou um homem de fé, eu acredito. Eu creio que vocês vão usar o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo de inteligência. Se vocês forem inteligentes, tenham paciência agora e escute atentamente as minhas palavras e pratique o que eu vou te pedir, o que eu vou te ensinar agora, tá? Preste atenção para você descobrir se você está sendo enganado ou não. Você vai descobrir. E olhe nos olhos, fixamente. Olhe nos olhos do teu líder religioso. Fica olhando nos olhos dele, frente a frente, e você vai se surpreender como ele vai direcionar os olhos para o lado direito. O primeiro olhar dele vai ser para o lado direito. Quando você faz uma pergunta a alguém e essa pessoa vai mentir, ela vai olhar o primeiro, quando você terminar a pergunta, você faz uma pergunta. Um exemplo: como é seu verdadeiro nome? O primeiro olhar dessa pessoa, se ela for falar a verdade, vai ser para o lado esquerdo. Porque o lado esquerdo é o lado do cérebro que vive a verdade já existente. É um lado de raciocínio lógico. O lado direito é um lado de criação. Ele vai criar, vai inventar uma história. Pode ser uma história verídica, pode ser uma história montada com algumas criações, mas ele vai projetar alguma coisa. Quem está falando é um psicólogo. Muita gente não sabe, mas eu sou formado em psicologia, tá? Mas eu não vou entrar a fundo nesse detalhe. Mas preste atenção que eu vou dizer a você. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que não são inscritos no canal, que por favor, dê uma ajudazinha ao nosso canal, ao nosso, que esse canal não é meu, é nosso. Ele é mais de vocês do que meu, tá? Porque eu sou aqui sozinho desse lado e vocês são todos vocês que estão me visualizando. Então, é o nosso canal. Eu tenho uma porcentagem, 1% desse canal, e vocês têm todas essas porcentagens aí em quantidade de vocês. Dê o like, deixe o seu like, toque o sininho quando você se inscrever, se você não for inscrito. Se você não for inscrito, eu peço que se inscreva, por favor. E toque o sininho. E uma coisa muito importante, o comentário, ele é super fundamental para o aprendizado, tá? Vamos lá. Você tem um líder religioso. Eu já te mostrei inúmeras contradições do Novo Testamento. Da Torá, eu não encontrei contradição alguma. Eu encontrei falta de informação. Falta de informação. Por exemplo, você que não é judeu, você pergunta a um rabino, aí o rabino não responde por qualquer motivo. Então isso é uma falta de informação sua. Você não foi informado. Não porque o rabino não saiba, talvez porque ele não teve tempo de responder, ou porque achou a pergunta meia confusa, mas isso foi uma falta de informação, por um motivo ou outro. Mas falta de informação não é enganação. Não é omitir também a informação. Porque se você me pergunta uma coisa e eu digo a você, eu não vou te responder, eu não quero responder, aí eu estarei omitindo. Mas se você me faz uma pergunta e eu não visualizo por acaso, ou eu acho a pergunta muito vulgar do jeito que você perguntou, eu digo, eu não vou nem responder porque ele está zombando ou por
por um motivo ou outro eu não te respondo, eu não estou omitindo, simplesmente eu estou achando muito estranho a forma do jeito que você está perguntando. Eu não sei quem é você do outro lado. Tá, mas vamos lá. Eu vou explicar a você como é que você vai se livrar do teu pastor evangélico, do teu falso líder religioso, do falso rabino, que não é rabino. Eu vou começar. Você quer que eu comece por onde? Pelo rabino ou pelo... Porque eu vou falar de dois segmentos apenas: judaísmo, rabinos, falsos rabinos, e cristianismo, falsos pastores, que estão enganando as pessoas, roubando dinheiro, estão roubando dinheiro das pessoas, roubando, assaltando mesmo. Não usa uma arma de fogo, mas usa a lábia, uma espada. Alguns usam uma gilete. Tem uns rabinos gay que, ao invés de usar uma espada, usam uma gilete embaixo da língua, que corta dos dois lados. Não sei como ele não corta a língua dele, porque tem prática, tá? Agora você me diz, quem é esse que usa gilete? Esse rabino que usa gilete, um rabino gay? Eu não vou tocar no nome dele, eu não quero tocar o nome dele, para que vocês não fiquem me questionando ou fiquem com raiva de mim. Eu não vou dizer o nome dele. Eu vou dizer apenas a última letra do nome, ou a primeira letra. Eu vou dizer a primeira letra do primeiro nome e a primeira letra do último nome. Gilberto Ventura, vulgo Rabino Ventura. Bichona. Homossexual. Eu não sou contra a homossexualidade, eu não quero me acercar a isso. Respeito. Longe de mim. Respeito, com todo respeito. Longe dos meus ouvidos e dos meus olhos, eu respeito, mas com todo carinho. Pastoras e pastores imorais. Terrivelmente. Pessoal, eu vou voltar aqui, mas eu quero dizer a vocês que eu não sou homofóbico, tá? Eu respeito. De verdade, eu respeito. Eu respeito a quilômetros e quilômetros, a milhares de quilômetros de distância de mim. Eu respeito com todo respeito, tá? Como é que você vai identificar um falso líder religioso? Eu te mostrei, já vai para milhares de contradições do Novo Testamento. Milhares, não foram... Porque cada palavra é uma contradição anexada. Isso é absurdamente imoral, chega a ser imoral. Eu sou uma pessoa séria, eu reconheço isso em mim. Eu reconheço o meu jeito comparado hoje a todas as pessoas que eu vejo na minha frente, que eu sou uma pessoa séria. Não porque todos os que me conhecem dizem, aquele ali é um judeu, é um rabino, é um homem sério, é um homem chato, ele não fala com ninguém, ele não dá bom dia a ninguém, não dá boa noite, ignora tudo e todos. Um outro dia eu fui entregar um panfleto a ele, ele fez, sai. Então, eu sou uma pessoa séria e intolerante. Eu reconheço isso. Eu não gosto de brincadeiras. As únicas vezes que eu dou um sorriso uma vez ou outra, talvez seja aqui quando eu posto algum vídeo. Mas isso é uma montagem para vocês. Porque eu não vejo nada divertido. Eu não acho divertido nada disso. Essa vida, ela não é divertida. Eu não vejo nada. Eu desfruto. Outro dia, há um tempo atrás, na fazenda, eu construí uma casa na beira do rio. Uma casa de madeira muito, muito, mas muito top.
Então eu fico, ela é alta, quando o nível da água sobe, a água fica quase, falta 1,5 m para chegar até o piso da varanda. Por baixo da casa a água vai até longe. Aí é perigoso, porque se o nível da água subir um pouco mais, eu não posso estar aí. 1,5 m, quando o nível máximo da água está aí todos os anos, falta 1,5 m. Mas existe em algumas enchentes, eu não vou estar aí com certeza. Mas eu desfruto isso aí, é a coisa mais linda, é um lugar tão bonito que não dá para descrever. Eu não consigo descrever para vocês como eu desfruto disso aí. Mas eu não fico rindo. Eu fico aí desfrutando, eu sozinho com algumas pessoas próximas, né? Então, eu desfruto disso aí. O oxigênio, a pureza, a beleza da casa de madeira que eu mandei construir, a beleza da natureza, a água, os peixes, boto. Tem boto aí com muito boto, jacareaçu. A palavra açu quer dizer grande, gigante, na linguagem indígena. Jacareaçu é um jacaré. A cabeça desse jacaré é maior do que a do crocodilo do Nilo. Só que existe uma diferença, é um jacaré. Mas as pessoas olham e dizem, mas isso é um crocodilo. Não é. Eu vou lhe explicar a diferença rapidamente. O crocodilo no Nilo não tem peixe, ele se alimenta de presas grandes e é super agressivo. O jacareaçu, que é um crocodilo do mesmo tamanho do Nilo, ele é um jacaré. Por que jacaré? Porque ele não come presas grandes, ele come peixe em abundância. Mas se você cair dentro do rio, da água que ele está, você é devorado. Um cavalo, se cair dentro do rio, ele mata e come também. Mas ele não tem o costume disso. Ele come peixes. Essa é a diferença do jacaré e do crocodilo. Então eu desfruto dessas coisas. Outro dia eu estava aí desfrutando e numa cadeira de balanço, me balançando, dormi aí à tarde. Eu tenho o costume de descansar toda hora depois do almoço e vou descansar e durmo 1h30, 2 horas, todos os dias assim. E nesse dia eu tive um sonho. Chegavam um monte de pastores evangélicos entregando panfletos e ficava de frente para mim e de costa para o rio. E eu dizia, não, saiam daqui que eu não quero, aqui é um lugar para a paz, para a tranquilidade, eu não quero vocês aqui, se retirem daqui, fiquem longe de mim, se retirem daqui agora. Aí quando eles se viraram, todos de uma vez só, porque um escorregou e ia caindo no rio, aí segurou na mão dos dois do lado, os outros seguraram na mão do outro e foram todos para o rio, caíram no rio. E justo na hora onde tinha um monte de jacareaçu com a boca aberta. Foi um sonho extremamente triste. Mas isso é o que acontece com os perversos, os maus. Eles estão de pé, mas embaixo dele tem o mal ali de boca aberta, esperando a hora que ele caia. Vamos lá. Como identificar um pastor? Vamos começar pelos pastores. Vocês não disseram que... Vocês não optaram, vocês querem começar por quê? Pelos pastores ou pelos rabinos? Deixa aí nos comentários. E deixa as perguntas também no comentário, tá? Pastores ou rabinos? Tá. O pastor evangélico, vamos começar pelo pastor, porque o rabino eu vou mais longe. Vou falar já da menina, da rabinite, a boneca. Vou usar ela como exemplo, tá? Vou usar essa rabina Gilete como exemplo para vocês. Mas não é só ela, são todos. Todos são todos.
os falsos judeus e falsos rabinos. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e também lá em Israel, tá? Os rabinos de internet. Na África, não sei se tem, mas se tiver, para toda parte do mundo. Vamos lá. Eu tenho mostrado as contradições do Novo Testamento, da Bíblia que o cristão usa. O cristão tem usado um livro cheio de contradições para roubar as pessoas. E o que mais a gente vê é essa prática de pedir dinheiro. A campanha do sal. Vamos fazer. Tem uns que fazem um potezinho e pede para você escrever o que você quiser e jogar lá dentro do pote. Entrega um potezinho de barro a você e um papelzinho. Aí você preenche aquele papel, seu nome, endereço e o seu pedido e joga lá dentro. Mas você não joga só o papel lá dentro, você tem que jogar também um valor muito importante. Porque quanto maior o valor que você colocar dentro do potezinho, maior vai ser sua bênção. Maior será o seu galardão no céu. Você vai ser abençoado, mas grandiosamente, financeiramente. Esses são vigaristas assumidos. Agora você que é um fiel, eu vou ser bem claro, tá? Preste atenção. Entre o líder religioso, canalha, vigarista e herege e os fiéis, na visão de um judeu, o pior bandido não é o líder, é o fiel. O mais sem caráter não é o líder, é o fiel. O mais errado, vamos dizer assim. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o Eterno ele criou o bem e o mal, anjos do bem e anjos do mal. E ambos se orgulham de serem o que são. E não existe culpa. Os anjos do bem, eles não têm livre-arbítrio, logo não pecam. São perfeitos em sua essência benigna. E os anjos malignos criados pelo Eterno são perversos, malignos. Eles não têm culpa de serem como são. Simplesmente são. Foram criados pelo Eterno com esse propósito: perversidade. Para que o homem possa escolher entre o mal e o bem. Então, quem é o culpado? É o líder religioso ou os fiéis? Quem são os maiores canalhas? Vamos dizer assim, estou usando essa palavra que é a mais carinhosa que eu encontrei para me referir a vocês. Quem são os mais canalhas? São os seus líderes religiosos ou vocês, fiéis? Aí vocês vão dizer: eu era da igreja, mas quem era canalha era o pastor, não era eu, porque eu fui vítima. Ainda bem que você se limpou, porque só existe o traficante de drogas porque existe os usuários. Os traficantes eles não usam drogas, mas os usuários usam drogas. Os traficantes conseguem dinheiro com a venda da droga para viver vida de luxúria, para o crime, para ostentar, para a prostituição, ostentação. Os usuários de drogas conseguem dinheiro roubando pequenos furtos para manter o vício enlouquecedor das drogas. Então, na realidade, olhando por uma visão panorâmica, não existe diferença.
praticamente, mas eu vejo que o que predomina mais canalha são os fiéis, os usuários de drogas, melhor dizendo, porque são em grandes números, muitos, e os traficantes é um ou outro, tá? Bom, mas se vocês que são numerosos, vocês não têm condições de se ajuntarem e dizerem a vocês mesmos, poxa, olha só, aquele homem ali, aquele judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, rigoroso, Rabino Ibrahim Sharon, que é um homem sério, que não gosta de brincadeira com ninguém, não tolera nem mesmo alguns judeuzinhos, ele sendo judeu. Por que que a gente não dá ouvidos a ele um momento, em algumas palavras, e vamos questionar algumas coisas relacionadas ao que ele falou com o nosso líder religioso, como por exemplo, Mateus 1, a genealogia de Jesus, essa contradição horrível, ordinária. Deixa aí nos comentários a pergunta que eu te explico melhor sobre essa contradição, aonde fala da genealogia de Jesus e vai de Abraão até José o carpinteiro. Quando chega lá em José o carpinteiro, ele não tem a genealogia de Abraão, porque ele não é filho de José pela parte paterna. Absurdamente conturbado tudo isso, essa informação distorcida. A prostituta, que levaram a prostituta para ser apedrejada, mas ninguém nunca ouviu dizer aonde se encontra o prostituto. Encontraram a prostituta, mas não encontraram o prostituto, o homem. Ele era casado ou solteiro? Porque uma prostituta, ela não é casada, é uma prostituta. Prostituta está dizendo que trabalha, uma profissão. E uma das profissões mais antigas da mulher, tá? Talvez a mais antiga para a mulher. Prostituta. Não tinha carteira assinada antes. Hoje existem algumas empresas que contratam, assinam a carteira de mulheres prostitutas, mas não botam prostitutas, botam serviços gerais e outras coisas mais. Mas a função é prostituição. Tá. São inúmeras contradições. Mas aonde é que eu quero chegar com isso, você que é evangélico? Perguntas. Perguntar. Pastor, venha cá. Eu tenho aqui 10 perguntas que o Rabino Ibrahim Sharon fez. 10 perguntas. Eu quero fazer essas perguntas ao senhor. Pastor, faz aí as 10 perguntas. Ele vai dizer, não, é que não sei o que Jesus veio, ele não veio mudar as leis, mas veio dar o verdadeiro sentido a ela. E aonde é que o Eterno deu autorização de qualquer ser humano nessa terra revogar as leis perpétuas que ele escreveu com fogo, os mandamentos? Quem deu autorização? Aonde é que o Criador diz isso? Pergunta a ele. Pede a ele para que ele mostre no livro. Ele vai ler, vai vir com... Ele vai te ludibriar, vai fazer uma lavagem, porque você fiel, você é um mau caráter. Você entendeu? Você não entendeu. É por isso que eu disse no começo que o mais mau caráter não é o pastor, é o fiel. Porque, veja bem, se eu vejo um objeto aqui, eu pego isso aqui, ó. Isso aqui é um pano dourado. Um pano dourado. O camarada chega para mim e diz, Rabino, você trabalha com ouro? Eu digo, trabalho. Eu tenho minério. Aí o camarada chega, me entrega isso e diz, isso aqui é ouro. Aí eu pego aqui e digo, não é ouro. Isso é um pano dourado. Então ele vai dizer, não é ouro. Aí eu vou olhar, aí ele começa a falar.
Não é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro. Aí eu digo, é ouro? Não tem nem cheiro de ouro. Ouro tem cheiro? Aí ele, não, mas é ouro. É porque é um ouro, ele é com um pano, é ouro. A culpa não é do ludibriador, o mal, ele é mal. Ele não tem culpa de ser mal. Ele simplesmente é o que é. Agora, você que busca justiça, que luta para o bem, para querer ser bem, caiu na trampa de um maligno, e você vê que ele está te enganando, você sabe que é mentira, sabe que ele está te enganando, sabe que é um ludibriador, e você aceita, e não segue questionando, e não questiona, e não pergunta mais, pois eu diria o seguinte, se ele vier insistir com isso, eu digo, isso aqui é um pano. Ele diz, não é pano, é ouro. Eu vou dizer, eu digo, isso aqui é ouro? De que planeta é isso aqui? Porque eu sei que o ouro não é uma matéria terrestre. O ouro foi um cometa que se chocou com outro, explodiu e trouxe essa matéria ouro aqui para a Terra. E eu estou vendo que isso aqui não é ouro, eu diria a ele. E você está me dizendo que é ouro. Sabe o que é que você é? Um burro mentiroso. Pega teu pano dourado e se retira da minha frente. Não aparece aqui nunca mais, porque eu não quero nem conversa com você, mentiroso. É por isso que eu sou intolerante. As pessoas dizem que eu sou intolerante por isso. Eu não me sinto intolerante, mas eles dizem que eu sou. A verdade, ela cabe em todo e em qualquer lugar. Tá. Então, só para recapitular, os mais bandidos são os fiéis mesmos. Os pastores são ladrões e bandidos. Todos são tudo a mesma coisa, mas só que um tem um nível de culpa maior que a outra. Se você der cabo da vida do líder religioso, os fiéis todos vão chorar, vão dizer, ele era tão bonzinho, ele falava tão bem de Jesus, e ele deixou até a data que Jesus iria voltar à Terra. Um dia. Essa é a data. Do mesmo jeito que Jesus disse, um dia eu volto. Fiquem esperando. Olha. Se uma pessoa chegar para mim em vida e disser, olha, eu vou morrer agora, eu sou Deus, mas eu vou voltar. Então essa pessoa está falando para mim, eu vou esperar essa pessoa vai voltar para mim, enquanto eu estiver aqui na Terra. Mas quando eu morrer, para que eu quero saber de Messias? Para que eu quero Messias quando eu morrer? Para que? Se Mashiach, Messias, virá resolver os problemas da humanidade aqui na Terra, não é na eternidade. Então, tá. Bom, mas vamos lá. E os rabinos? Agora vem o mais importante, você que é fiel, seguidor de rabinos de internet. Você que é Benenoer. Olha, eu criei grupos no WhatsApp desde 2017. Tem pessoas que... Eu saí de muitos grupos. Eu mesmo saí de muitos grupos. Dos quais eu criei. Tem um dos grupos aí que ainda está um Benenoer. Que eu o instruí, conhecido meu, não conheço ele pessoalmente, mas é conhecido, que ele segue rigorosamente com o ensino da Torá e ele passa o seu conhecimento também para outros, tá? Com todo respeito, com qualidade também. Tem também um outro grupo que eu me lembrei agora, Judaísmo Ortodoxo, aonde está dos meus seguidores, tá? Que é o administrador desse grupo, é Nathaniel, tá? Conheço ele já há alguns anos, desde os primeiros grupos no WhatsApp, e segue ensinando rigorosamente Torá. Não anda com
tolices, anda sério. Porque o que eu passei para todos os meus seguidores foi seriedade. Torá não é estar pedindo dinheiro na internet, ludibriando as pessoas, mentindo. Como você vai descobrir, se libertar dos falsos rabinos? Teve aí uns quantos que chegaram na internet e disseram: senhoras e senhores, o vídeo agora é para prosperidade, cabala, cabalá, cabalê, cabaré, falam qualquer coisa. E o que acontece? Essas pessoas começaram a falar de prosperidade, ensinar prosperidade. Teve uns que escreveram até livros. Judeus, rabinos, falando de prosperidade, ensinando prosperidade. Como saber se essa pessoa está falando verdade ou mentira? É simples. Chega para ela e diz assim, só isso: você é próspero? Você tem dinheiro? Você é rico? Sim, é simples. Se você está ensinando sobre prosperidade, então é porque você é próspero. É igual uma pessoa ensinar como ganhar na loteria esportiva, na loto. Então, você já ganhou alguma vez? Pergunta. Tem outra coisa. Espera aí, vamos lá. Vamos falar com todo respeito a todos os homossexuais, tá? A todos vocês, não sou homofóbico, com todo respeito eu quero falar. Vamos falar do Gilberto Ventura. Ele sumiu das redes sociais. Preste atenção que ele só se manifesta nas redes sociais quando aparece algum evento assim sobre confusão. Aí ele vai defender alguma classe. Vai dizer que é defensor de judeu, como aquele cartaz que ele colou. Ele saiu colando aí no centro de São Paulo, cartazes nos postes. Aí quando foi dias depois, ele mesmo foi lá nos lugares fazer um vídeo defendendo o judeu contra aquele cartaz que dizia: com o judeu você perde. Ele disse, ele mesmo fez o cartaz, colou lá para dizer que colaram lá, agredindo os judeus, tá? Mas só que ele esqueceu de um detalhe. Aí no centro de São Paulo, a cada metro existe uma câmera. Tá? A cada metro quadrado aí existe uma câmera focando para todos os lados. Sem contar as câmeras públicas da segurança pública do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele esqueceu desse detalhe. Então, como eu tenho uma agência de detetives, vai lá, investiga. Aí estava lá ele colando o cartaz. Eu já entreguei esse vídeo em alguns órgãos, em algumas comunidades judaicas, até em Israel, tá? Aos assessores da TV de Israel, pela qual ele foi lá dizer que era judeu. Como é que você vai saber se esse que se diz rabino, que gosta de homem, esse homem que gosta de homem, que sente atração por homem, é realmente um rabino, um judeu? Porque descendente de judeu ele não é. Pergunta isso, pergunta a ele. Eu estou querendo que vocês façam essas perguntas aos seus líderes religiosos. Faça essa pergunta a esse homem. A seguinte pergunta. Pergunta isso aqui a ele. Me explica a respeito da contradição sobre tua vida, que tu disse que era descendente de o teu trisavós que veio do Egito, e depois tu disse que é descendente dos teus trisavós
veio de Portugal. Me explica essa contradição. Mas olhando fixamente nos seus olhos, nos olhos dele, ele vai falar, mas você sabe que é mentira, fiel. Você sabe que esse pastor não é rabino. Ele não é rabino e logo não é judeu, ele é um pastor. Pastor evangélico. Talvez ele não acredite mais em Jesus, então já não é evangélico. Mas ele não é judeu, não é rabino. Outra coisa também que foi descoberto sobre ele há pouco tempo atrás. Ele disse que se formou fez o estudo teológico, rabinato, em Israel. Mentira. Ele não fez. Pede o endereço, o nome do rabino e o telefone, o contato de alguém lá. Se você tiver dificuldade de falar hebraico ou de se comunicar com alguém, manda para mim o telefone, se ele te der. Manda para mim, que eu converso lá, faço uma live ao vivo e traduzo tudo para você. Ele não se formou, não fez curso de rabinato. Faz perguntas. Eu estou só falando desse indivíduo porque eu estou usando. Ele é o mais estrombólico. Eu estou usando como exemplo esse Gilberto Ventura porque ele é o mais vulgar dentre todos os vulgares rabinos brasileiros. Não são rabinos, não são judeus. Eu estou dizendo, um brasileiro, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu duvido, grava bem o que eu vou te dizer. Não existe um brasileiro, só um brasileiro que vá para Israel, que diga, me converti ao judaísmo e permaneça lá por toda a sua vida. Não tem. Só se for para lá, por casualidade, o grupo terrorista Hamas lançar um foguete, o domo de ferro não combater esse foguete e ele cair bem na cabeça do desgraçado e ele explodir. Aí sim ele foi do Brasil para Israel e permaneceu lá toda a sua vida, até o foguete cair na cabeça dele. Aí você me pergunta, ele é judeu? Foi batizado com o foguete do grupo islâmico, grupo terrorista Hamas, na cabeça. Foi ungido com foguete. Porque é sem moral. É ser imoral. Façam perguntas. O segredo de de tudo isso é perguntas. Perguntas, uma atrás da outra. Se qualquer brasileiro que se diga judeu, rabino, fizer qualquer palestra, não permita que ele só fale. Faça perguntas. A palestra é para que vocês façam perguntas. Faça pergunta de todos os tipos. As primeiras perguntas primeiro, prove que você é quem diz ser. Quem diz ser. CNPJ não vale. Qualquer um pode abrir um CNPJ de uma sinagoga. Qualquer um. É só abrir uma igreja, alugar um ponto comercial e mostrar aqui, o CNPJ. Igreja Ortodoxa. Igreja Sinagoga Ortodoxa. Judaica. Mas ensina o quê? Judaísmo. Mas e você é o quê? Judeu. Provas. Não provas de CNPJ. Provas que você diz que é o que diz ser. Deixa eu conhecer um parente teu. Peça para conhecer o pai do rabino, os irmãos do rabino.
Os amigos de infância que estudaram com ele na escola, que testifiquem que ele é quem diz ser. Não na escola judaica em São Paulo. Escolas anteriores, públicas. Perguntas. Você tem que fazer perguntas. Perguntas sobre os 613 mandamentos intercalados. Faz perguntas. Antes, você tem que viver toda a sua vida em uma sinagoga com interrogação. A nossa comunidade sinagoga, desde de 1967, que existe até hoje, a nossa comunidade, eu sou o rabino, nessa comunidade a gente guarda o Shabat, tá? Tem a festa shabática lá toda semana, e tem alguns dias na semana, às vezes tem dias que eu não vou aí, tem dias da semana que eu não vou, mas quando tem estudo, quando eu apareço aí dia de semana, é para responder perguntas. As pessoas ficam estudando o Torá aí em grupos, mas todo o assunto das pessoas para comigo, quando eu chego aí, um dia fora do Shabat, é única e exclusivamente para perguntas. Nos grupos no WhatsApp, todos têm uma interrogação. Quando eu entro no grupo, digo bom dia a todos, shalom, shalom, que o Eterno nos abençoe com inteligência e nos contemple com sabedoria. Estou aqui agora, portas abertas para perguntas, Algumas vezes, sempre, na realidade sempre, os evangélicos e outros de outras seitas dizem dar testemunho, mas eu não dou testemunho de nada. Eu procuro instruir as pessoas com ensinamentos de vida, exemplo de vida positivo, exemplo de vida negativo também, para que usem como exemplo. Mas são coisas que saem de mim. Mas as palavras que saem de mim, elas não estão na Torá. Não está escrito na Torá. Mas são exemplos que eu tirei da Torá e vivi na minha vida. Então eu estou dando exemplo de vida meu exemplo de vida. Então se você procurar se é certo ou errado, aí sim você vai encontrar na Torá. Eu falo sobre minha vida, sobre alguma coisa que me aconteceu e uma decisão que eu tomei. Aí você vai pesquisar na Torá para saber se a decisão que eu tomei, pelo que eu estou te ensinando sobre minha vida e sobre a decisão que eu tomei, é certa ou errada. Então isso são coisas que todo rabino tem que passar. Exemplo de vida. Eu tenho que dar um exemplo de mim para com todos vocês que são da comunidade. Exemplo. Agora, se por acaso eu chego aqui e pego um livro, Torá, só faço rezas, só leio o que está na Torá e não explico nada, só leio, só vou ler. Eu só vou ler Torá e nada mais. Ler. Eu não vou traduzir Torá. Eu não vou decifrar os códigos da Torá, a numerologia, e passar para vocês. Eu não vou fazer isso. Então, você não precisa de mim. Você não precisa de um rabino. Você mesmo pode ler. Você não sabe ler? Se eu só vou ler Torá para você, então para que você vai querer um rabino para isso? Você mesmo pode ler. A mesma coisa sou eu. Se dizem que veio Mashiach, a terra veio Mashiach já, e ele se foi, morreu e não fez nada, e disse que vai voltar, e depois se ele voltar, não vai voltar, claro, e se ele voltasse de novo e depois dissesse, olha, vou embora e depois eu volto de novo, para que eu quero
Para que eu quero isso? Então, eu mesmo sou ungido, então eu mesmo vou fazer o que eu tenho que fazer e pronto. Vou tomar minhas decisões aqui como tenho feito e pronto, não preciso estar esperando por ninguém para chegar aqui e dizer que vem e volta e vai e vem. Para que eu quero? E para que eu quero também um que venha quando eu morrer? A respeito disso, diz certo que, preste atenção, cremos que haverá uma grande ressurreição, tá? Uma grande ressurreição. Mas o eterno, na vida do judeu, não prometeu que o Mashiach viria há 2000 anos atrás. Ele não disse isso. Ou há 1999. Ou no ano 2000, como disse Nostradamus, que a Terra iria acabar com água. O Eterno não falou isso. Mas se viesse um homem à Terra e dissesse a mim, eu sou Mashiach, sou Messias, eu vou embora hoje, mas eu voltarei e reerguerei o terceiro templo, pacificarei tudo nessa terra, acabarei com toda a miséria, resolverei todo o problema. Se ele falasse isso para mim, maravilha. Vou ficar esperando aqui até o último segundo da minha vida. E isso terá que acontecer antes de eu morrer. Mas aí eu morro e não vem o cara. Então logo... A mesma coisa é os cristãos. O cristão, ele está cansando suas pernas aqui na terra. Eles estão cansando as pernas e estão cansados já de serem roubados pelos seus líderes larápios. Perguntas. Façam perguntas. Ponham à prova. Perguntas. Pergunta ao teu pastor rabino. Chega para o teu pastor rabino e diz assim: pastor rabino, aquele homem lá que é intolerante, rigoroso, diz que você usa calcinha de mulher. É verdade ou é mentira? Pergunta isso para ele. Ele disse que você gosta de homem, sente atração por homem. Disse que você já teve relação com travesti lá em São Paulo, no centro de São Paulo, onde se reúnem os travestis. É verdade ou mentira? Pergunta também sobre Torá. Pergunta sobre Torá para o pastor. Pergunta isso para ele. Tudo sobre Torá, tudo em absoluto. Sobre alimentação kasher. Pergunta como faz o sacrifício do animal, a reza, a parte do animal que se come. Como são enterrados os mortos, os judeus. O que acontecerá após a morte na vida judaica. Faz todo tipo de pergunta. Mas quando você fizer a pergunta, ele não pode dizer, olha, eu vou te responder depois. Não. Não, não, não. Ele é rabino, ele tem que responder logo. Ele estudou a vida toda para isso. Quantos anos ele tem? 45, 50 anos, 56, 46? Dos 13 anos a 46 anos, quantos anos são estudando Torá? Se ele não está preparado para responder as perguntas, então ele não pode ser rabino. Se ele não está preparado para responder as perguntas, ele não pode ser rabino. Porque existem pessoas com 80 anos de idade, 90, que ainda estão estudando Torá. Esses que têm 90 ou mais até de idade, estão em grupos, estudando Torá nas sinagogas, e não são rabinos, não andam ensinando a outros, eles estão aprendendo ainda. Mas se uma pessoa diz, não, eu aprendi, agora vou ensinar, então essa pessoa
ela tem que ser responsável. Do contrário, é uma pessoa que só está com aparência, está querendo ser, está querendo aparecer, ou está querendo outra coisa, roubar dinheiro, que é o que mais acontece. Não é querendo aparecer unicamente, quer aparecer e quer dinheiro. O prazer e o poder, as duas armas do mal, prazer e o poder. Quer dinheiro para ter prazer, para estar lá no centro de São Paulo, com a relação homossexual, tratando-se do Gilberto Ventura, né? Relação homossexual, ele não é rabino, ele se diz rabino, e poder, dinheiro, como ele provou que estava fazendo aí, pedindo cesta básica, em seguida se candidatou a vereador. Façam perguntas, não só ele, eu estou usando ele como exemplo, mas não é só ele, tem um também aí que é só cabaleira, cabali, mas não é judeu. Ele mesmo disse: sou judeu de internet, não tenho comunidade. Aonde você fez o curso de rabinato para se intitular rabino? Não sei, foi não sei, gago. Você fala sobre prosperidade também? Isso é uma vergonha. Você anda escrevendo livro sobre prosperidade? Se você escreve livro sobre prosperidade, você deve ser próspero, não é rabino. Do mesmo jeito que você escreveu um livro, você tem escrito algum cheque milionário teu. Porque sim, você fala de prosperidade, você deve ser próspero. Pessoal, o segredo é perguntar. Se não souber, diz: você não é rabino. Se não souber responder, é fake news. É claro que existem algumas coisas que uma pessoa pergunta a outra, como já aconteceu comigo. Tem coisas que realmente é coisa muito difícil. São matemáticas muito difíceis de interpretar, de entender. Palavras codificadas que só mesmo com a ajuda de tecnologia, de computador, podemos entender em partes. Aí sim, mas as coisas da Torá, como eu estudei toda a Torá, todos os 5 livros, os profetas, e uma pessoa chegar para mim e falar que Isaías fala de Jesus, ou qualquer uma outra coisa, ou o que está na Torá, e eu não souber responder, é absurdo. Interpretações distorcidas também. Isso tem acontecido muito. Bom, perguntas. O segredo é perguntar, questionar. Faz uma pergunta, o líder religioso gagueja, não é que é isso? Entendeu a pergunta, respondeu, mas não lhe convenceu. Pergunta de uma outra forma. Quando você vê que realmente não existe veracidade, não existe concordância, não é coerente,
diz: não me convenceu. Não me convenceu, líder. Não me convenceu. Pastor Rabino, não me convenceu. Me explica claramente sobre isso, que você está dando voltas. Você está deixando minha cabeça confusa. Me explica claramente. Me explica essa contradição, essa. Você está dando voltas, Rabino. Pastor Rabino. Espera aí. Aonde foi que tu nasceu, afinal de contas? Tu se batizou em que igreja? Me apresenta teu pai, tua mãe, um irmão teu. Me apresenta, porque está muito estranho, Rabino. Me apresenta algum conhecido teu que possa testificar de tua vida para mim. É por isso que vocês gostam de serem enganados. Eu vou tocar nessa tecla todo o tempo que eu puder. O mundo está horrível por causa dessas imoralidades, essas contradições. Eu não aceito essas coisas. Eu não aceito. Eu posso falar de prosperidade. Eu posso escrever um livro sobre prosperidade. Mas eu tenho que tirar da Torá e dar um testemunho de vida. Eu tenho que dar um testemunho da minha vida também. Se eu vou falar sobre uma coisa física e material na terra, eu tenho que dar um testemunho de vida. Eu não posso simplesmente falar sobre prosperidade de Salomão. Não posso, de Jó. Não posso dar o testemunho de Jó. O testemunho de Jó, quem deu foi Jó. O testemunho de Salomão, quem deu foi Salomão. Ele escreveu seu próprio livro. Salomão escreveu seu próprio livro. Os Provérbios. Ele deu o testemunho dele, deixou lá escrito, está escrito lá. Mas se eu for falar de prosperidade, é porque o Eterno me abençoou com prosperidade. Então eu vou passar isso para vocês, para que vocês também sejam prósperos. Use como exemplo isso. Perguntas. O segredo é perguntar. Perguntas. O segredo da prosperidade não é só perguntas. É outras coisas também. Mas para você se libertar da pobreza, da miséria, esse é um dos segredos. Perguntas. Perguntar, interrogar seu líder, aquele que está te instruindo. E para você ser próspero, você tem que seguir o que está na Torá, os mandamentos, se apegar ao dono do dinheiro, da prata e do ouro. Seja amigo do mais rico. E aí você será abençoado. Vou ficando por aqui, sem mais delongas. Que o Eterno abençoe a todos. E você que não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço a você que se inscreva. Deixe o seu like. Toque o sininho para receber notificações de quando eu postar novos vídeos, polêmicos como sempre. E o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Ele é super importante. Quando eu deixo aquele coraçãozinho, não estou dizendo que sou apaixonado por você, tá? Nem que tive um caso com vocês. Nada disso. É para que vocês entendam. Que fique sabido que eu li atentamente cada comentário. Eu li atentamente cada comentário. Então é isso aí. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.